prezados amigos, prezadas amigas, sejam todos muito bem-vindos, muita luz, muita paz em nossos corações nessa semana que se inicia. Caminhemos sempre, como dizemos, com serenidade, sem tristeza e com alegria, sem algazarra, cumprindo os nossos objetivos, principalmente os nossos compromissos espirituais, os nossos compromissos morais, né? O estudo de hoje, ele é um tanto diferenciado porque busca atender algumas mulheres. Duas amigas me procuraram receosas com o estudo da semana passada, no qual Joana de Ângeles diz que se existe um problema no nosso relacionamento que não é solucionado, o relacionamento passa para a vida futura. E se o problema ainda persiste nessa vida futura, passa para uma próxima e assim sucessivamente, até que haja o êxito pleno naquele relacionamento, ou seja, que o amor seja de um valor muito significativo entre aquelas almas. E elas estavam, então, em função desse ensino, receosas de se casarem novamente com o mesmo homem que se casaram na vida atual. E faz todo sentido, o receio delas é o mesmo receio daquela jovem senhora do livro Nosso Lar, se nós podemos lembrar, do capítulo 47, que ela residia em Portugal e agora reside, falecida, na colônia Nosso Lar. E com a guerra, a iminência da Segunda Grande Guerra, ela tem receio de que o seu esposo faleça e ele possa vir a encontrá-la após a morte e fazê-la padecer os sofrimentos que a fez padecer em vida, quando encarnada. E a amiga diz que o receio dela não fazia sentido, porque, sem dúvida nenhuma, o ex-esposo, cruel como era, ele não passaria das regiões de trevas, as regiões umbralinas, ou regiões até piores, que são os abismos, né, que nós podemos estudar aí nos livros espíritas, as regiões do umbral, de trevas e de abismo. Bom, então essas amigas estavam com esse receio e faz todo sentido, e pode ser o receio de outras ouvintes dos nossos estudos, dos nossos trabalhos, e queremos auxiliar a todas com o estudo de hoje. E realmente faz todo sentido, por quê? Porque conforme o Fórum de Segurança Pública no Brasil, são 4 feminicídios por dia no Brasil. E conforme a ONU, são 140 feminicídios no mundo por dia também, né? Então, o estudo de hoje é da obra Dimensões da Verdade, capítulo 52, Dentro do Lar. Joana, ela não tem esse objetivo que nós temos com relação a esse estudo, mas desse estudo nós vamos adaptar para a nossa realidade, para o nosso interesse. Ela começa, Joana, enumerando diversos problemas familiares com reticências em cada parágrafo, afirmando assim que o problema por ela apontado pode ser mais grave do que aquele que ela expressa, e também a enumeração dela não está provavelmente completa, eis as razões das reticências em cada parágrafo. E ela vem falar então das nossas famílias, das famílias problemáticas, diz dos irmãos que se antagonizam, dos cônjuges em significativos conflitos e que muitas vezes se separam, dos atritos entre pai e filho e das rusgas de ódio entre filha e mãe. E muitas vezes o sorriso filial,
O sorriso filial se transforma em vingança. Doentes sob maus tratos. Pais envelhecidos sob o ódio dos filhos. Irmãos dementes sob significativas agressividades. São famílias em guerra, são famílias problemas. E ela nos aponta as causas dessa razão, desse problema familiar. É que o infrator renasce sempre ao lado da infração que o caracteriza. Quer dizer que, se em vida passada eu feri algumas pessoas, na vida atual, muitas vezes, essas pessoas feridas por mim estarão na minha família na condição de me ferir, né? É aquela ideia que Jesus nos traz em Mateus, capítulo 26, versículo 52, quem mata pela espada morrerá pela espada. Joana acrescenta que é da lei divina que a semeadura seja livre, que a semeadura seja espontânea, mas a colheita é obrigatória. O que significa? Que se nós praticamos o bem, nós teremos o mérito relativo a esse bem praticado. E se fizermos o mal, vamos colher os espinhos. E muitas vezes esses espinhos são colhidos nas próprias relações familiares das quais nós participamos. Assim diz ela, é que o homem irresponsável muitas vezes recebe a esposa da vida anterior como filha agressiva e maldizente. E as mulheres que desviaram-se no lar recebem os esposos traídos de vida anterior como filhos perversos e cruéis. Eis aí o caso, nós podemos receber o cônjuge de vida anterior não mais como um cônjuge, mas como um filho ou uma filha. E se houve um problema significativo na vida atual, digamos assim, a vida futura virão esses filhos, como diz as filhas ingratas, maldizentes, os filhos perversos e cruéis, mas são filhos que nós podemos mais facilmente, pelo amor, convertê-los em pessoas boas, em pessoas que possam contribuir significativamente no contexto social. Acrescenta mais Joana que aqueles espíritos companheiros do crime recebem as vítimas desse crime como irmãos endurecidos e odiosos, que os braços acostumados a ferir estão na família enclausurados. Os que tinham o braço acostumado a ferir estão enclausurados em alguma deficiência física ou em algum transtorno psíquico, ou talvez as duas coisas. Então a questão é que quem desrespeitou os outros na vida anterior, e às vezes isso é dentro da própria família, é na vida atual desrespeitado. Quem ensandeceu os outros na vida anterior está atualmente ensandecido. Então, os cobradores estão junto das dívidas dentro do próprio lar. Vejam, o que no Espiritismo a gente chama de lei de ação e reação, né? É o que baseada no ensino de Jesus, de que quem mata pela espada morrerá pela espada, de Mateus capítulo 26, versículo 52. Porém, nós sabemos pela lei de ação e reação que não há uma necessidade de que seja tanto a ferro e fogo. Matou pela espada, perecerá pela espada, se nós praticarmos significativamente o bem. Como é, por exemplo, o caso de Segismundo
no livro Missionários da Luz, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Chico Xavier. Segismundo, na vida anterior, ele matou um homem para ficar com a esposa desse homem e levou-a posteriormente para a vida no prostíbulo, né? Ela, depois de um tempo, parou no prostíbulo. Então vejam, ele não vai renascer e morrer como matou. Por quê? Porque no plano espiritual ele trabalhou arduamente no bem, de maneira que ele ia pagar o débito da vida anterior em que ele assassinou um homem. Ele ia pagar esse débito com uma doença no coração. E essa doença no coração, ela poderia começar mais cedo ou mais tarde e ser de maior ou de menor intensidade em função do bem que ele praticasse na terra. E ele renasceria junto a esses espíritos aos quais ele feriu. Ele seria filho do homem que ele assassinou e ele seria filho da mãe que ele levou ao meretrício. Os cobradores, nós estamos estamos traçando problemas, nós seremos convidados a resolver esses problemas dentro do nosso lar. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos acender a luz do Evangelho no lar. O que é isso? Uma vez por semana, reunir a família, o grupo que deseja se reunir. E se ninguém se reunir, que façamos então o Evangelho a sós. Então, o Evangelho, uma vez por semana, um estudo de 20, 30 minutos, leitura da Bíblia, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma compreensão do assunto com todos participando, ou se ninguém participar, só nós. Então vamos fazer o nosso Evangelho no lar, amando a nossa família problema com resignação e humildade. Tenhamos paciência no dia a dia que exige silêncio e renúncia diante daqueles que estão conosco e muitas vezes estão sem saber, revivendo amarguras de vidas pregressas. Nós não estamos à toa, nós não estamos sem razão ao lado dessas pessoas. Os espíritos superiores, eles não erraram nos colocando ao lado dessas pessoas. E muitas vezes fomos nós próprios que pedimos para renascer com elas, com essas pessoas que nos causam problema no seio familiar. Por quê? Porque sofrendo as agressividades dessas pessoas que nós desenvolvemos a paciência, o amor, a moderação, a renúncia e assim, e simultaneamente, melhor dizendo, pagando o débito que temos para com elas, para que tenhamos o crédito de viver em regiões espirituais mais elevadas, nas quais estão familiares nossos mais evoluídos e nas quais também estão o nosso anjo da guarda, os nossos guias espirituais. Então sigamos com o Evangelho, sigamos com o Espiritismo, porque o Espiritismo, ele nos esclarecendo a respeito do passado e mostrando a que lugar podemos chegar como consequências de uma boa vida futura, ele é um tratado de paz para o campo de combate, no qual nós devemos combater com as armas do amor e da humildade. E dentro do lar, perdoando, desculpando, amando, compreendendo e esperando por dias melhores. E assim vamos também não só viver as dificuldades com essas pessoas, porque nós temos que valorizar a nossa reencarnação atual.
aproveitando os sofrimentos dentro do seio familiar, porque, como nós falamos, nós próprios em vida anterior fomos a causa desse sofrimento. Então vamos suportar com paciência, com amor, com carinho, aqueles que se fazem carrascos da nossa harmonia, porque eles são carrascos por motivos que nós demos a ele. E suportando, desenvolvendo a paciência e o amor em nossos corações, nós nos candidataremos a viver em regiões mais elevadas. Ora, e também ensinemos a esses familiares difíceis a respeito do espiritismo de maneira que eles possam compreender os seus dramas particulares e seguirem também com os corações afervorados e os espíritos tranquilos. Meus irmãos, esse foi o estudo de hoje. Deixem os seus comentários, deixem o joinha e nós voltaremos, se Deus quiser, na semana que vem com um novo estudo. Muita luz, muita paz no coração de todos.